Opcha! Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Ninha de Oxum, vamos falar sobre os ciganos na Umbanda. Olha que delícia! Essas entidades não pertencem a, a uma religião específica. Elas se manifestam nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Quimbanda, nas linhas espiritualistas mais esotéricas. A falange dos povos ciganos carrega consigo uma característica muito peculiar de liberdade, de movimento. Uma falange do povo cigano, antes de se manifestar em um terreiro, eles fazem uma varredura, eles fazem uma avaliação se aquela casa ou aquele terreiro está pronto e apto a receber este povo de tanta luz, este povo de tanto brilho, de tanta alegria, de tanta movimentação, de tanta liberdade. E não há quem consiga segurar um cigano, se não for o amor. Este povo preza muito as suas raízes, a liberdade, o amor, a beleza universal. Nunca estão estagnados, parados ou inertes. Eles trazem a energia do caminho aberto, do bailar com a vida, a dança, a força, o amor, o magnetismo inerente em cada pessoa. Mestres da elegância, do encantamento, da prosperidade, da abundância, da abertura de caminhos, da atração amorosa, sem prisão. São ligados à cartomancia, à leitura de cartas, à quiromancia, leitura das mãos, à astrologia, o estudo dos astros, à cafeomancia, a leitura da borra do café, a cristalografia, o uso das pedras, dos cristais naturais para a meditação, para o equilíbrio energético, para a harmonização de ambientes. As danças ritualísticas e acreditam fielmente no poder da natureza, no recurso e no curso espontâneo da vida. Sendo assim, não se prendem em um lugar. São verdadeiros mestres em leitura de destino por meio de oráculos, sem se apegar a dogmas religiosos. Como tudo na vida, acreditam que a fé deve ser vivida
com liberdade e com alegria. Existem algumas inverdades, ou até assim algumas confusões quando se fala do povo cigano. Uma delas é a associação destes espíritos com espíritos de espanhóis, e que se manifestam falando em castelhano. É comum se apresentarem com trejeitos, acessórios diversos e muitos de incidência espanhola, sim. O que não quer dizer que sejam espanhóis. E podem ser de várias etnias. Para nós termos só uma ideia, estudos sobre a origem dos povos ciganos nos mostram que seu início foi lá na Índia. Uma etnia milenar, um povo que atravessou o Oriente, que chegou à Europa e hoje eles são encontrados em todos os lugares deste planeta. Assim, como nem todo preto velho é preto ou velho, nem toda entidade que se apresenta como cigana foi obrigatoriamente um cigano. Nem todo cigano vai dançar, nem todo cigano vai jogar baralho, ou vai ler as mãos, e tá tudo bem. Mas isso pode deixar o médium meio confuso, dificultando a firmeza mediúnica nesta linha. Bom, temos uma variedade de etnias que fazem parte do povo Roma. Mas o que é Roma? Roma é o nome dado ao povo cigano. No Brasil mesmo, chegaram 3 grandes etnias, entre muitas que vieram. Dos Roms, da Romênia, muitos são romenos. Os Colon, de Portugal e da Espanha. Os Sinti, da França, da Alemanha, da Hungria. Então, existem ciganos de inúmeras regiões de inúmeros continentes. E eles passam assumindo formas e arquétipos inerentes da região das quais eles transitaram, não especialmente da Espanha. Eles chegam ao terreiro com sua alegria, com sua euforia, com as suas risadas. Uma energia, assim, inconfundível. Mas não é uma linha de trabalho da Umbanda, mas surgem como entidades ciganas, de comportamento livre, olhares imponentes, firmezas de pensamentos, convicções do que é necessário e essencial na vida. Trazem um sentido muito próximo aos dos humanos. E são entidades de luz. Mas quando encarnados, muitos passaram pelo mundo tomando consciência de como a corrente do universo leva os instintos dos homens, o que os tornam importantes. Importantes entidades
orientadoras espirituais, com uma grande compreensão dos anseios e as fraquezas do homem. O povo cigano é um exemplo de força, de empatia. Entidades que trabalham de maneira respeitosa e que sempre demonstram o caráter, aquele caráter fraterno de seus clãs. Realizam trabalhos através da força, da alegria, para que possam trazer as melhores orientações. Não existe magia cigana que trabalhe a serviço do mal. Jamais serão guias que prendem ou que denigrem alguém. Sua magia nos entrega o bem-estar, nos entregam a saúde, o equilíbrio mental, o equilíbrio físico e o equilíbrio espiritual, libertando, amando e transformando a vida através da alegria. Da mesma forma que nem todas as entidades que se apresentam foram ciganos, nem todas as pessoas que desencarnaram, pessoas ciganas, virarão entidades ciganas dentro da cultura particular do povo cigano. A espiritualidade é livre de dogma. Então, se tornar conselheiro espiritual dos homens é uma decisão particular de cada um deles. E eles esperam com isso alcançar outro nível de conhecimento, outro nível de sabedoria. Muitas vezes, os ciganos passam por diversas vidas na mesma cultura, nessa cultura cigano, para poderem alcançar um nível elevado e poder contribuir com seus conselhos, tornando-se assim entidades ciganas. Alguns passam pela vida e não há necessidade de serem ciganos ou estarem em vidas ciganas para ganharem a outorga de serem conselheiros. Essas entidades são regidas naturalmente pela alegria, pela independência, e por isso, quando estão em terra, estão nos terreiros, buscam um espaço próprio. Todo o trabalho será direcionado ao bem-estar pessoal, ao bem-estar social, à saúde, ao amor, ao dinheiro, à alegria e, principalmente, à paz. Os ciganos representam o povo que acredita e cultua o amor incondicional, a proteção da natureza, orientam com grande sabedoria questões amorosas, questões financeiras. Eles possuem relação com suas principais buscas terrenas. Sendo assim, podem responder com maior profundidade sobre o assunto. Durante as engiras com ciganos, são comuns vermos trabalhos de quebra de demanda e de energia de maior peso fluídico. Por um motivo muito simples. O povo cigano vem nos ensinar
a encararmos os obstáculos da vida, a entender o seu fluxo natural. Eles querem que entendamos que tudo é opcional. Tudo é uma questão de escolha. E que somos livres para buscarmos o que nos trará a verdadeira felicidade. Porém, responderemos pelo que fizemos. A santa padroeira do povo cigano é Santa Sara Kali. Algumas histórias citam que ela se uniu a Maria, mãe de Jesus, e acompanhou Maria pós-morte de Cristo. Com o seu barco à deriva, ela faz uma promessa, que se fosse salva, nunca mais deixaria o lenço colorido e que ele sempre estaria cobrindo os seus cabelos. E o barco chega então à França, sendo acolhida por um grupo de ciganos franceses. Bom, já na Umbanda, sua força e energia é conectada e regida pelo orixá Egunitá. Pertence ao trono feminino da justiça e da lei, purificadora de toda energia negativa. Alguns nomes foram adotados por essas entidades, como Alba, Aurora, Ramírez, Esmeralda, Carmen, Dalila, Dolores, Gonçalo, Jade, Leone, Jasmine, Ramon, Sara, Vladimir, Juan, Sandro, Carmencita, Carmelita, Rosita, entre outros nomes. O dia destinado às comemorações do povo cigano é dia 24 de maio, o mesmo dia de Santa Sara Kali. A saudação ao povo cigano é Otcha! E Otcha é uma expressão de alegria, de celebração. E olha, ela está muito presente nas danças ciganas. E quer dizer, viva! Salve! Bravo! Ou dentro da cultura cigana, existem cores. Cores diversas. Olha só, cada uma delas traz uma representação e nós chamamos de arco-íris ciganos. E são elas. O azul traz a purificação e a tranquilidade. O verde nos traz saúde, cura, esperança e força. O amarelo, estudos, prosperidade financeira e alegria. O vermelho, força, proteção no trabalho, alegria, paixão e transformação. Temos o rosa, que nos traz o amor e os sentimentos bons. Temos o branco, que representa a paz, a purificação, a elevação espiritual. Temos o lilás,
porque ele vai trazer a intuição, a quebra de forças negativas, proteção. E temos o laranja. Laranja, comemoração e prosperidade. Assim se forma o arco-íris cigano. Para o povo cigano, também fazemos oferendas. E com muitas cores, remetendo ao amor e à alegria. É de costume forrar o local onde nós vamos fazer a oferenda, onde vai ser ofertado, com pedaços de tecido, folhas vegetais e folhas de papel de seda. E lá são ornamentados, lá são ornados com fitas coloridas, perfumes, fumo, defumadores, imagens ciganas. E olha que interessante, imagens ciganas, não imagens de umbanda. Não, imagens ciganas. Lenços, moedas, baralho, baralho cigano, muita música, suco, bolos, chai, que é o nosso chá, vinhos, ponche, água, pulseiras, brincos, sais, colares. Leques. Incensos, cristais, véus, doces, pães, manjar, fruta, mel, vela, especiarias, plantas e muitas flores. Olha só, vamos destacar o bolo e o chai cigano. Em seu preparo, ele segue um ritual para trazer paz, saúde, amor, prosperidade, bons fluidos e evolução. Outro destaque é o manjar de cigano, mais conhecido como manjar de Santa Sara Kali. É uma receita tradicional, circulada de muita simplicidade, mas de uma conexão, de uma fé, de uma devoção cheia de significados. E ofertado a esta santa como forma de amor e de gratidão. O manjar, ele é simples. O manjar é sem calda, de textura leve, de sabor suave e agradável. Ele simboliza a pureza, a gratidão, o acolhimento espiritual. Sabe, a sua cor branca representa a paz, a esperança e a luz, que guiam os caminhos daquele que caminham com a fé. Cada ingrediente carrega a intenção de quem prepara as comidas do cigano. Cada movimento na cozinha se transforma em um movimento sacro, em um movimento e em um momento de oração. Bom, vimos que os ciganos são divididos em clãs, né? Mas o que é? E qual o significado da palavra clã? Vamos lá. Um clã é um grupo de pessoas unidas,
sejam por laços de parentesco ou por uma forte identidade e ancestralidade comum. Vem do gaélico escocês, que significa descendência, e vai muito, mas muito além da família nuclear. Então, vamos conhecer alguns clãs ciganos. Ciganos andarilhos é o principal dos clãs. Porém, de uma certa forma, todo cigano é andarilho. Afinal de contas, o caminhar é a essência do povo cigano. Esse clã nos ajuda na abertura de caminhos. São construtores da linha do destino. Ciganos do ouro trabalham na vida financeira, na abundância, na fartura e auxiliam na vida profissional. Ciganas do amor, e olha que interessante, ciganas do amor, formadas exclusivamente por ciganas, trabalham na vida afetiva, nos relacionamentos, na cura emocional e harmonia dos elos. São doces, serenas, poderosas, que ensinam a cada um a se conhecer melhor. Ciganos encantados são ligados à arte, à música, à dança, estão sempre felizes e estão sempre à volta da fogueira. O seu trabalho é trazer a alegria, a leveza para a vida. Nos ajuda na disposição da arte de viver. Ciganos da cura trabalham na área da cura física mental, promovendo equilíbrio e profunda harmonia. Usam os seus rituais, os seus chai, as suas ervas, os seus emplastros e são conhecedores da medicina oriental. Ciganos beduínos são andarilhos do deserto, trabalham em quebras de maldição, de grandes limpezas e estão ligados a forças egípcias e muçulmanas. Dificilmente encontramos um cigano destes, assim como os ciganos juarengues também são andarilhos, em andarilhos do deserto. Ajudam pessoas que estejam perdidas nos desafios da vida e eles apontam novos horizontes. Ciganos guardiões. Estes trabalham na proteção, na limpeza energética, são extremamente sinceros, diretos, duros, objetivos. E sabe, meus irmãos, por esse motivo, não são muito amados não, tá? Não são muito amados pelos assistidos, se colocam onde os outros mentores, esses ciganos, se colocam onde os outros mentores não conseguem acessar. Ah, um detalhe, eles são os únicos que trabalham com bebida alcoólica. Bom, ciganos da sorte são os mais comuns de encontrar. São os oraculistas. E seu negócio é ler a sorte nas mãos, nos baralhos, na borra do café, nas pedras, leem a linha do destino, revelando o desfecho perante as suas atitudes, perante as suas escolhas. Numa mesa cigana, notamos inúmeros objetos, vários objetos. Alguns de uma beleza
que encanta os nossos olhos. Outros nos intrigam. E existem aqueles que nos deixam até, de certa forma, amedrontado. Mas cada detalhe fala. Cada elemento vibra. Nada é colocado ali por acaso. A espiritualidade também se manifesta através dos símbolos, das cores, do som, das intenções que são consagradas com verdade. Então, vamos conhecer alguns de seus fundamentos. O punhal. O punhal cigano é a proteção, corte energético. Temos o leque. O leque representa o movimento, conduz à transformação. Os amuletos. Os amuletos são força, defesa, abertura de caminho. E aí nós vamos ter a mão de Fátima, que é proteção contra má energia, negatividade. A ferradura, que é a sorte, a abertura de caminhos. O olho grego afasta a inveja, mal olhado, más intenções. Trevo da sorte. Ele traz a prosperidade e as boas oportunidades. O pentagrama, proteção espiritual e equilíbrio energético. As moedinhas, as moedas de ouro, trazem a riqueza, trazem as boas oportunidades. Temos os lenços. Os lenços com essas moedinhas, os lenços coloridos. Temos as fitas coloridas que trazem identidade, proteção espiritual, magia e celebração. Taças com água ou com vinho simbolizam as emoções, a abundância. Os cristais fortalecem e equilibram as energias. Cada pedra vibra de uma maneira única e pode auxiliar em diversas áreas da vida emocional, da vida espiritual e energética. Olha só, o quartzo rosa, ele trabalha o amor próprio, tá? A cura emocional, a harmonia e a paz. Já a ametista trabalha a proteção espiritual, a intuição e a sabedoria. Citrino trabalha a prosperidade, abundância, alegria, sucesso. A turmalina negra trabalha a proteção contra energias negativas, limpeza espiritual. O quartzo transparente, este amplia as energias, traz a clareza mental e o equilíbrio. Olha só, pandeirola. Para quem não sabe, o nome disso aqui não é pandeiro, tá? Pandeirola. Pandeirola traz a alegria, a conexão, traz a vibração espiritual, traz a alegria do sol, saudando com inúmeras fitas, todas coloridas, representam o raio de sol, protetores vivos. Como todo instrumento que faz barulho, ele tem como a função de expulsar os maus espíritos ou as energias negativas, abrindo caminhos para o povo
festejar. O povo cigano é muito festeiro. Sua mensagem é de mover, transformar o que está parado em ritmos, revigorar o nosso corpo com a sua alegria, com o seu calor, com a sua dança. E o uso das fitas pode ter nascido, sabe como? Pode ter nascido como calendário. Ele marcava eventos importantes e a idade. Então, amarrava-se uma fita para representar uma época, uma idade, a chegada da primavera, né? E aí, representar através das cores, das fitas. Representava o pedido de bênção. E é mais utilizado nas danças. A panderola é muito utilizada nas danças ciganas. E, geralmente, dos grupos Rom. Usado tanto em rituais quanto em práticas de conexão espiritual. Bom, conexão com a espiritualidade. A dança traz isso. A conexão com a espiritualidade. A limpeza energética. Chama e a celebração. Tanto a panderola quanto a dança são instrumentos de poder pessoal, canal de intuição e de mediunidade. É a consagração. Roda vida, nômade. E o ciclo do tempo, a roda cigana. Ela simboliza o movimento constante, a transformação, a continuidade da jornada, lembrando que a vida é um ciclo. Nascimento, crescimento, morte, renascimento. É o estilo de vida do povo cigano. É o estilo de vida do povo nômade. E um modelo de vida aonde não há habitação fixa. A vida nômade ou a vida nomato, é isso que quer dizer nômade, nomato, ou na estrada, assemelha-se a esse conceito onde indivíduos ou grupos dependem de deslocamento, de movimento. E eles movimentam-se para buscar novas pastagens, recursos naturais ou melhores condições de sobrevivência. Para essa população, o ciclo do tempo está intrinsecamente ligado à natureza, às estações do ano, à regeneração dos recursos. Bom, o povo cigano também é muito ligado à lua. E ela é caminho, é sabedoria, é conexão com o invisível. Transformam a intuição, trazem proteção, libertação e manifestação. Mas olha, vamos marcar um encontro só para falarmos sobre lua. É um assunto lindo, porém um assunto muito extenso. Como já vimos, Egunitá representa a força das labaredas do povo cigano, assim como Santa Sara Kali. Então, hoje, para encerrarmos o nosso encontro, para encerrarmos o encontro de hoje, eu convido você, eu te convido a, junto de mim, fazermos uma oração
a esta santa que guarda o povo cigano. Encha o peito, respire fundo e vamos comigo. Santa Sara Kali, mãe dos caminhos abertos, guardiã daqueles que caminham na fé. Envolva, mãe, minha vida com tua proteção, com a tua força. Tu que conheces a dor, a travessia, a superação, leva agora todo o peso que não é meu. Quebre, minha mãe, toda a inveja, todo o mal lançado e toda a energia contrária. Abra meus caminhos no amor, no trabalho, na prosperidade. Afaste de mim a escassez, o medo e a confusão. Coloca direção aonde há dúvida e firmeza aonde eu precise me posicionar. Santa Sara Kali, fortaleça meu espírito, minha intuição e minha coragem. Que eu não perca do meu propósito e não aceite menos do que eu mereço. Que toda porta que se feche seja livramento e que toda porta que se abra seja alinhamento com a minha verdade. Eu me coloco sob tua proteção, com respeito, com fé e consciência. Assim é, assim será. Ai, linda esta atuante vida espiritual dos ciganos, não é mesmo? Então, meus irmãos, como não respeitá-los? Como não amá-los com seriedade? Assim, como Umbanda, coisa séria pra gente séria. Axé, meus irmãos. Eu os saúdo. Oxa!